Você já parou para pensar por que sua mente, por mais que tente se manter em paz, continua sendo invadida por pensamentos negativos, medos repentinos e sensações que você não consegue explicar? Já sentiu que há algo além da matéria tentando influenciar o que você pensa, sente e até sonha? O que você vai ouvir agora não é apenas mais um vídeo sobre espiritualidade. É um alerta, um chamado, uma revelação. Este roteiro mergulha profundamente na realidade invisível que nos cerca, aquela que os olhos não veem, mas que a alma sente. Vamos falar sobre o poder oculto dos salmos, não como preces religiosas, mas como instrumentos de blindagem espiritual e mental. Você vai entender por que tantos estão sofrendo em silêncio, sem saber que suas mentes estão sendo atacadas por forças que atuam nas sombras. Vamos revelar como vozes silenciosas tentam penetrar na sua consciência, como o mundo espiritual reage às suas emoções, e por que ler os salmos todos os dias pode ser a única coisa entre você e a destruição interna. Aqui, cada palavra é um espelho para a sua alma. Cada parágrafo é um escudo para a sua mente. E ao final, você entenderá que não se trata apenas de fé, mas de sobrevivência espiritual. Este vídeo é para quem sente que está perdendo o controle da própria mente. Para quem precisa de silêncio, mas vive cercado por ruídos. Para quem quer reencontrar a própria luz antes que seja tarde demais. Fique até o fim, e descubra o que está tentando entrar na sua mente sem permissão. E, mais importante, descubra como fechar essa porta, com a força invisível que vive nas palavras sagradas dos Salmos. Poucas pessoas compreendem a verdadeira profundidade do poder oculto que habita nos antigos Salmos. Muitos os enxergam apenas como textos poéticos, belas orações deixadas por homens que buscavam consolo em Deus durante tempos difíceis. Mas essa visão superficial perde o essencial. Os Salmos não são meramente palavras religiosas, eles são tecnologias espirituais milenares. São instrumentos sagrados, projetados não apenas para consolar, mas para transformar, blindar e despertar. Cada salmo é um portal vibracional que conecta nossa mente finita a uma realidade infinita, onde habita a força que nos protege do invisível. Essas palavras não foram escritas por acaso. Elas surgiram de momentos de profunda dor, êxtase espiritual e contato direto com o divino. São composições canalizadas por homens que enfrentaram gigantes literais e simbólicos, homens que caminharam por desertos reais e espirituais. Ao recitar um salmo, você não está apenas lendo uma oração, você está vestindo uma armadura invisível, invocando frequências que ultrapassam o plano físico. Elas penetram na sua mente, reconfiguram seus pensamentos e criam barreiras contra ataques energéticos sutis. A origem dos salmos remonta a épocas em que o invisível era tão temido quanto o visível. Homens e mulheres sabiam que existiam forças além da compreensão humana. Sabiam que a inveja podia adoecer, que o olhar carregado de alguém podia desestabilizar a mente, e que ambientes espiritualmente contaminados podiam sugar a energia vital de quem estivesse desprotegido. Nesses contextos, os salmos não eram um luxo devocional, eram escudos de sobrevivência espiritual. E ainda hoje, são tão poderosos quanto antes. Apenas esquecemos como usá-los. O rei Davi, a quem se atribui grande parte desses cânticos sagrados, não era apenas um músico ou poeta. Ele era um guerreiro espiritual. Suas palavras carregam a energia de quem venceu batalhas externas e internas. Ele sabia que antes de vencer o inimigo no campo, precisava vencer o inimigo na mente. E é por isso que seus salmos tocam tão fundo. Eles nascem de quem lutou no escuro e voltou com luz. Cada versículo, cada sílaba, é carregado de intenção, de entrega, de transcendência. A mente humana é um território sagrado e perigosamente vulnerável. Ela capta muito mais do que os olhos veem ou os ouvidos ouvem. Ela absorve intenções ocultas, sentimentos alheios, vibrações silenciosas. Você pode estar em silêncio e ainda assim ser atingido por pensamentos que não são seus. Pode estar rodeado de gente sorrindo e ainda assim sentir a alma esvaziada. Isso acontece porque o mundo espiritual não pede permissão, ele atua silenciosamente. E quando a mente está desprotegida, ela vira um campo aberto para todo tipo de influência. E é exatamente aqui que os salmos entram como um escudo vibracional. Eles têm o poder de fechar essas portas invisíveis. Mas não basta lê-los como se estivesse lendo qualquer livro. É preciso ativá-los com a consciência. Sentir cada palavra como um comando espiritual. Deixar que o som reverberado pela sua voz seja como um feitiço de luz,
uma senha secreta que aciona o escudo da proteção. É a fusão entre intenção, palavra e fé que transforma o salmo em um instrumento de blindagem espiritual. Quando você recita um salmo com alma, você não está apenas falando, você está decretando. Você está emitindo uma frequência que ecoa em planos mais sutis, limpando campos, expulsando sombras, reordenando energias. Você está lembrando a sua mente e ao universo: aqui, a luz governa. Aqui, nenhuma energia obscura terá abrigo. Essa é a força real dos salmos: reprogramar sua realidade espiritual por meio da vibração das palavras. Dentre todos os salmos, o Salmo 91 ocupa um lugar de destaque. Não por acaso, ele é um dos mais usados nos momentos de maior desespero. Ele fala sobre o esconderijo do Altíssimo, sobre não temer o terror da noite nem a peste que assola ao meio-dia. Esse salmo é uma verdadeira armadura para a alma. Quando você o declara em voz alta, especialmente à noite, você está criando um campo de força ao seu redor. Está dizendo às entidades invisíveis: eu não estou só. Eu estou coberto pela presença do Altíssimo. Cada verso do Salmo 91 é um decreto de soberania espiritual. Ele reafirma que quem habita na sombra do Onipotente não será tocado pelo mal. E essa crença, essa certeza, transforma a realidade vibracional da mente. Onde antes havia medo, surge coragem. Onde antes havia dúvida, se instala a fé. E essa fé não é uma emoção, é um estado vibracional, uma frequência de blindagem. Quem se alinha a essa frequência não apenas repele o mal, mas se torna invisível a ele. Outro salmo de grande poder é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa não é apenas uma frase de consolo, é um código de confiança absoluta. Quando você afirma isso todos os dias, você está programando sua mente para acreditar que está amparado. Que mesmo no vale da sombra da morte, você não está sozinho. E essa certeza cria um campo tão forte que o medo não encontra espaço para se alojar. Onde a fé vibrando alto, o medo evapora. Os pensamentos negativos são como vírus mentais. Eles se infiltram quando há rachaduras na nossa proteção espiritual. A repetição dos salmos funciona como uma vacina vibracional. Ela reforça o sistema energético, cria anticorpos espirituais. Com o tempo, a mente aprende a reconhecer pensamentos sabotadores e a rejeitá-los. A vibração do salmo se torna um alarme interno, um sensor que dispara sempre que algo negativo tenta se infiltrar. E como todo ritual, a força está na constância. Não adianta ler um salmo uma vez e esperar milagres. É preciso disciplina espiritual. É preciso ler todos os dias, como quem alimenta a alma, como quem rega uma planta. E não com pressa, mas com presença. Com reverência. Com entrega. Cada leitura é um mergulho. Cada repetição é uma camada a mais de proteção. Você pode intensificar esse escudo com práticas simbólicas. Acender uma vela branca cria uma conexão direta com o fogo espiritual. Colocar um copo de água ao lado, durante a leitura, potencializa a purificação. A água absorve a vibração das palavras. Depois, você pode usá-la para lavar as mãos ou o rosto, um ato simples, mas cheio de poder. Você estará literalmente banhando-se com a energia do salmo. Pequenos rituais como esse transformam a leitura em um verdadeiro campo sagrado. Ambientes carregados, pessoas invejosas, pensamentos obsessivos, tudo isso perde força diante de uma mente blindada. Mas é preciso sensibilidade para perceber o que está nos afetando. Muitas vezes, não é uma força externa. É uma dor antiga, mal resolvida. É uma culpa silenciosa. É um medo disfarçado de racionalidade. Os salmos nos ajudam a iluminar essas sombras internas. Ao ler com atenção, você verá que certas palavras falam diretamente com você. É como se Davi estivesse descrevendo exatamente o que você sente, milhares de anos depois. E isso é um mistério divino, como palavras tão antigas conseguem tocar dores tão atuais. Porque o espírito humano, em essência, não muda. E as batalhas internas de ontem são as mesmas de hoje. Os salmos falam com a alma humana em sua linguagem original, a linguagem da verdade. E a verdade cura. A verdade liberta. A verdade protege. É preciso ler com a alma. Com os olhos da fé, não com os olhos da pressa. A espiritualidade não responde à quantidade, mas à qualidade da entrega. Há quem leia um salmo 1000 vezes sem sentir nada. E há quem leia uma única vez e seja tocado até as lágrimas.
Porque o que ativa o milagre não é o número de repetições, é a intenção com que se faz. A noite é um território delicado. É quando a mente desacelera e os portais energéticos se abrem. Muitas pessoas sofrem com insônia, angústia noturna, pesadelos e até paralisias espirituais. Nesse momento, a leitura de um salmo é mais do que um ato devocional, é um ritual de proteção. O Salmo 4, por exemplo, tem um encerramento poderoso: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Essas palavras selam a alma. Criam uma muralha espiritual ao redor do corpo adormecido. A ciência moderna tenta explicar a mente com sinapses, neurotransmissores, impulsos elétricos. Mas ela ignora algo essencial: a mente também é espírito. É um campo energético em constante vibração. E esse campo pode ser curado com sons, com palavras, com fé. Os salmos são as mais antigas ferramentas de reprogramação mental e espiritual. Eles não só falam com o cérebro, eles tocam o espírito. E quando o espírito é tocado, tudo ao redor começa a mudar. Nos momentos de caos, quando tudo parece ruir, quando os pensamentos escurecem e a alma se encolhe, não procure respostas no desespero. Vá direto à fonte. Abra um salmo. Leia. Respire. Deixe as palavras te lavarem. Elas sabem o caminho. Elas foram escritas por quem já caminhou por vales sombrios. Confie nelas. Faça dos salmos um hábito. Um estilo de vida. Que sua primeira palavra do dia seja sagrada. Que sua última palavra antes de dormir seja um decreto de proteção. Que sua mente se torne um templo blindado. Pois quando a mente está protegida, tudo ao redor começa a florescer. A paz retorna. A coragem renasce. A alma desperta. Muitos acreditam que basta evitar o mal para estar protegido. Mas na realidade espiritual, não basta fugir da escuridão, é preciso acender a luz. E os salmos são essa luz. Eles não apenas repelem as trevas, mas iluminam cada canto da mente onde ainda existe medo, dúvida ou culpa. À medida que você mergulha nessas palavras sagradas, percebe que a proteção não vem de fora, ela nasce de dentro, de um coração alinhado com o alto, de uma mente que se recusa a ceder ao desespero e escolhe, todos os dias, confiar. Alguns salmos atuam como clamores desesperados por socorro. Outros como cânticos de celebração. Há salmos de guerra, de arrependimento, de cura, de renascimento. Cada um vibra numa frequência diferente. E há um que conversa com você, com o momento exato que você está vivendo. Encontrá-lo é como encontrar um espelho da alma. E quando você o encontra, quando sente que aquele salmo foi escrito para o seu momento, não o largue. Faça dele seu mantra. Recite-o ao acordar, ao dormir, nos momentos de dúvida, de dor, de silêncio. Ele se tornará seu aliado invisível. Um anjo em forma de palavra. É importante entender, a blindagem mental não é um escudo contra a realidade, mas uma ponte para lidar com ela com serenidade. Não impede a tempestade, mas impede que a tempestade entre em você. Os salmos não eliminam os desafios da vida, mas transformam a forma como você os encara. Eles fazem com que, mesmo em meio ao caos, você sinta paz. Mesmo diante da perda, sinta confiança. Mesmo diante do mal, sinta luz. Essa é a verdadeira blindagem, não a ausência do problema, mas a presença de Deus em meio a ele. E se você acha que é tarde demais, que sua mente já está contaminada por anos de dor, traumas, palavras negativas e medos antigos, saiba, os salmos não têm prazo de validade. Eles falam com a parte sua que nunca foi corrompida, que nunca se rendeu, que sempre acreditou. E quando essa parte desperta, ela começa um processo de limpeza. Uma purificação energética que, aos poucos, dissolve as cascas da dor e faz renascer a fé. Mesmo os lugares mais escuros da mente podem ser iluminados. E os salmos são as tochas que guiam esse renascimento. Não existe fórmula mágica. Existe disciplina espiritual. Persistência. Fé. Não é sobre sentir algo incrível logo na primeira leitura. É sobre retornar todos os dias. Mesmo sem entender tudo. Mesmo sem sentir nada. Porque a transformação verdadeira é sutil. Ela age em camadas profundas. E quando você menos esperar, perceberá que aquilo que te tirava o sono já não tem mais força. Que aquilo que te feriu já não define mais quem você é. Porque sua mente foi restaurada, reconfigurada, blindada pela palavra.
Você já sentiu como se estivesse sendo observado? Não com os olhos físicos, mas com os olhos do invisível. Como se existissem forças à espreita, esperando por uma brecha, por um pensamento em desalinho, por uma emoção descontrolada. Porque sim, existe um mundo espiritual que vigia silenciosamente a mente de cada ser humano. E esse mundo não responde às palavras que você diz, ele responde às frequências que você emite. A sua raiva tem uma vibração. O seu medo tem uma vibração. A sua fé, também. E é por isso que os salmos não são apenas orações, são frequências que rompem com essas forças ocultas. Cada versículo é como uma espada invisível que corta os laços espirituais com o medo. Cada palavra pronunciada com fé é como uma muralha que se ergue contra as trevas. Quem lê os salmos todos os dias não está apenas lendo, está guerreando. Está se protegendo de um campo de batalha que os olhos humanos não enxergam, mas que existe. E que, se você não blindar sua mente, vai te consumir aos poucos. Você pensa que todo pensamento que você tem é seu? Não. Há pensamentos que não nascem em você. Eles são sopros, sussurros, vozes que deslizam pela sua mente como se fossem suas, mas não são. São vozes que te colocam contra você mesmo. Que fazem você se criticar, se culpar, se punir. Que fazem você desistir antes mesmo de tentar. Essas vozes são como sementes lançadas no seu campo mental. E se você não estiver blindado, elas germinam. Primeiro como um pensamento isolado. Depois como um padrão. E quando você percebe, já não sabe mais quem é você. Já não confia mais em nada. Já não sente mais esperança. É por isso que você precisa calar essas vozes com algo mais forte. Os salmos não são apenas leitura, são escudos. Quando você lê um salmo, você está dizendo ao mundo espiritual, aqui, não. Está dizendo a essas vozes, silêncio. Está dizendo a si mesmo, eu lembro quem eu sou. Porque quem se blinda com os salmos, volta a ter voz sobre sua própria mente. Muitos procuram milagres. Mudanças instantâneas. Soluções que venham sem esforço. Mas a verdadeira transformação vem da constância. Da persistência espiritual. De fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não sente vontade. Mesmo quando nada parece acontecer. E os salmos exigem isso. Leitura diária. Fé constante. Mesmo no silêncio. Mesmo na dor. Mesmo na dúvida. Porque não se trata de mágica, mas de vibração. E vibração só muda com frequência. O que você faz todos os dias molda quem você se torna. Uma mente blindada não se faz com um salmo lido uma vez. Ela se constrói verso por verso, dia após dia, lágrima após lágrima. E de repente, um dia, você percebe, não se abala mais. Não se desespera. Não se perde. Porque você se tornou um com a luz que você invocou. E isso, ninguém pode tirar de você. O Salmo 27 é um farol na escuridão para quem enfrenta o medo que paralisa e a ansiedade que consome. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Essa declaração não é apenas um verso bonito, mas um decreto de libertação. Quando você entoa essas palavras, está invocando uma luz interna capaz de dissipar as sombras que habitam sua mente. É como acender uma chama no coração do seu medo, reduzindo as cinzas invisíveis. Este salmo fortalece a coragem espiritual, conectando você a uma força maior que desafia qualquer tormenta mental. E não importa quão intensa seja a tempestade dentro de você, enquanto essa luz brilhar, o medo perde seu poder de te controlar. A gratidão é um escudo poderoso, talvez um dos mais subestimados na batalha espiritual diária. O Salmo 34 nos ensina a cultivar um coração grato, mesmo em meio às adversidades. Provem e vejam como o Senhor é bom. Essas palavras são mais do que um convite, são uma arma para neutralizar a negatividade que tenta invadir sua mente. Quando você recita esse salmo, está escolhendo focar na bondade e na luz, reduzindo o terreno fértil para a energia negativa se alojar. A gratidão cria uma vibração de frequência elevada, que repele tudo o que é denso e sombrio. Praticar o Salmo 34 diariamente transforma sua percepção do mundo, alinhando você com forças de cura, proteção e renovação. Quando a mente se sente exausta, vulnerável e sem forças, o Salmo 121 se ergue como um guardião invisível, prometendo vigilância constante. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Essa proteção não é temporária nem superficial.
ela acompanha cada passo seu, em cada momento de fraqueza ou incerteza. Recitar o Salmo 121 é como chamar um sentinela espiritual para patrulhar os limites do seu campo mental, impedindo que qualquer energia negativa cruze a linha e cause danos. É uma promessa de que, mesmo quando tudo parece desmoronar, há uma força maior protegendo você, um escudo eterno que não falha. Quando o caos externo tenta invadir seu equilíbrio interior, o Salmo 46 surge como um refúgio inabalável. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ao recitá-lo, você se âncora numa fortaleza invisível, um lugar seguro dentro de si onde nenhuma energia negativa pode penetrar. Este salmo lembra que, mesmo quando tudo parece ruir ao redor, há um ponto de calma e proteção dentro da sua mente. Ele fortalece seu espírito para resistir às tempestades emocionais e aos ataques invisíveis que tentam te derrubar. Com essa oração, sua mente aprende a se recolher e a manter a paz em meio à tormenta. Mais que uma proteção momentânea, o Salmo 121 é um lembrete da vigilância constante que acompanha cada um de seus passos. Ele não permitirá que o teu pé vacile, não dormitará aquele que te guarda. Essa frase ecoa como uma promessa poderosa: a mente blindada não está sozinha. Há uma sentinela espiritual, sempre alerta, impedindo que o medo, a dúvida e as energias sombrias te alcancem. Recitar esse salmo é um ato de entrega e confiança, onde você se permite ser protegido de forma contínua, como se fosse envolto por um manto invisível de segurança e luz. É uma blindagem que não conhece descanso, um escudo que não se desgasta. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Essas palavras do Salmo 23 carregam um poder inabalável para quem sente que está cercado por energias negativas e momentos sombrios. Elas não prometem a ausência da escuridão, mas sim a certeza da proteção divina durante essa travessia. Recitar este salmo é um ato de coragem e fé, uma afirmação de que a sua mente está blindada contra o medo e a desesperança. Ele fortalece a alma para caminhar firme, mesmo quando tudo ao redor parece ameaçador. Assim, a mente se torna um território sagrado, onde nenhuma sombra consegue se estabelecer. E se esse conteúdo tocou você, se algo dentro de você sentiu esse chamado silencioso, inscreva-se agora no canal. Aqui, cada vídeo é mais do que informação, é um santuário vibracional. Juntos, vamos aprender a usar os salmos como armas de luz em tempos sombrios. Que sua mente seja selada na paz. Que seu espírito vibre em segurança. E que nenhuma sombra encontre abrigo onde há luz.